E aí, pessoal da Aula D, tudo bem? Eu sou a professora Tamires e estamos aqui no curso de Português para Imigrantes e Refugiados. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal e acompanhe todas as nossas aulas. Nós já tivemos muitas, falamos sobre diversos assuntos e agora nós vamos falar sobre um poeta muito reconhecido na literatura brasileira, que se chama Carlos Drummond de Andrade, e ele que vai orientar a nossa aula de hoje. Então, se você está chegando agora, como funciona? Nós temos esse momento em vídeo e também um material complementar para vocês lerem os textos na íntegra, terem mais dicas de leituras, mais dicas de o que escutar, o que assistir e também de atividades para fazer, para que vocês tenham um aprendizado ainda melhor. E se você ainda não sabe direito como se organizar, eu sempre sugiro que pegue um bloco de notas, pegue um caderno, pegue alguma coisa para fazer anotações enquanto assiste. E aí, o espaço aqui dos comentários, ele também é um espaço para interação. Então, falem de onde vocês são, quanto tempo vocês estão aqui no Brasil, ou se vocês estão pensando em vir para cá, para assim também vocês conhecerem mais pessoas que estejam na mesma situação de vocês, de aprendizagem do português e que talvez tenham as mesmas dúvidas que vocês ou tiveram as mesmas dúvidas e agora podem aí ajudar também. Então, super utilizem o espaço dos comentários, certo? Então, nossos objetivos: conhecer o poeta Carlos Drummond de Andrade e revisar o modo subjuntivo. Então, nós vamos começar com a leitura desse poema, que é um dos poemas mais famosos do Carlos Drummond de Andrade. Como eu disse, ele é um poeta assim muito importante para a literatura brasileira, para a categoria de poesia da literatura brasileira também. Ele influenciou diversos escritores, ainda influenciou a arte, influenciou a música, enfim, é um nome e tanto para vocês conhecerem. Então fica super a dica para vocês lerem Carlos Drummond de Andrade. Então vamos ler o poema mais famoso dele, que se chama José, ok? Então, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, mas Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Então, esse é o poema mais famoso do Carlos Drummond de Andrade, que ele tem esse questionamento que marca toda a estrutura aqui do poema, que é "E agora, José?", que inclusive também às vezes é utilizado como um meme, porque é aquela coisa, e agora o que fazer? E a gente pode perceber aqui, fazendo análise do poema, não fazendo uma grande análise, mas fazendo alguns comentários, que esse "e agora, José" se confunde com um "agora você", que é dito aqui no final também. E agora José, e agora você. Esse José, a gente pode pensar também que José é um nome muito comum na língua portuguesa. José, João, Maria, se algum desses nomes fossem utilizados, eles teriam o
mesmo peso de quase representar uma população, um povo que tem esse nome. José é um nome super comum. Então a gente percebe aqui nesse poema que vai sendo questionado o que fazer agora. E a gente fica assim, até pode se sentir meio encurralado, porque as coisas vão acabando. A gente vê, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, tudo acabou. E agora, o que fazer? A gente vê, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, a gente pode até perceber que há algumas partes aqui que vocês vão entendendo agora que vocês estão conhecendo o Carlos Drummond de Andrade, que se confunde com essa autoria também de quem é a pessoa escritora, pessoa poeta, que então você que faz versos, que ama, protesta, que você dá voz para as causas sociais, que dá voz para os problemas que você se questiona, para as coisas que você se questiona da vida, é agora, José. Mas tu não tem nome, quem é tu? Né? Você é José, e José pode representar então uma grande população. E a gente vê que tudo acabou nessa primeira parte, ele não é ninguém e ele está sem nada. Ele não tem mulher, não tem discurso, não tem carinho, ele não pode beber, não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o meio de transporte de antigamente, que é uma coisa que eu vou chamar a atenção, que esse poema ele foi originalmente publicado em 1942, e eu já pergunto para vocês, o que estava acontecendo no mundo em 1942? Estava acontecendo uma coisa bem grande, vamos pensando aí. E depois vem então, o bonde não veio, o riso não veio a utopia e tudo acabou, tudo fugiu, tudo mofou e agora José. Então, é um cenário que nada acontece mais, tudo findou, né? Tudo acabou. Então, o que se faz nessa situação em que você não tem para onde ir, você não tem o que buscar, você não tem quem buscar? E depois, então, nós temos essa segunda parte aqui do quadro. Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum na biblioteca, sua labra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora? O que adianta ter todas essas coisas e mesmo assim não ter o que fazer, para onde ir ou para quem voltar, ou para quem ir? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Carlos Drummond de Andrade é mineiro, ele nasceu em Minas Gerais. E aqui, então, fala, né, essa vontade. Então, nós vemos aqui que tem uma parte bem parecida, né, do poeta que não é ninguém, que não tem voz mais, e aqui que quer voltar para sua cidade, para o seu estado de origem e não pode mais. Então, ali vem um monte de hipóteses, coisas que poderiam acontecer. Se ele gritasse, não, se você gemesse, se você tocasse, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Então, o que a gente tem nessa parte das hipóteses? A gente tem um sujeito, ou os sujeitos, que estão em uma situação em que tudo acabou, em que não há mais o que fazer e nem morrer ele pode, porque aqui a gente vê, mas você não morre, você é duro, José, não tem como morrer, ele tem que continuar seguindo, ele tem que continuar vivendo, porque é o que tem. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cabelo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Então vocês percebem que você marcha, José, você vai, você segue em frente. Mas para onde? Né? Tem um questionamento. Para onde? Para onde tu vai? Enfim, não se sabe. O poema termina assim. Mas a gente agora pode voltar para pensar no ano que ele foi publicado, em 1942, e lembrar que 1942 foi um período muito difícil em nível mundial, né? A Segunda Guerra Mundial estava ali né, Primeira Guerra Mundial recém tinha terminado, meio Segunda Guerra Mundial, várias guerras civis também no mundo. Foi um momento muito difícil de o que fazer em nível mundial, em nível nacional também aqui no Brasil. E esse era o tom, né? Carlos Drummond de Andrade, ele é muito conhecido por tratar de questões sociais, por trazer elementos que marcavam
coisas daquela época, coisas que realmente não era difícil, né? Muito mais difícil do que agora, um período assim de grandes guerras, pelo menos na realidade do Brasil, que não teve assim essa presença tão forte das guerras, mas acabou influenciando na economia, na questão de bem-estar, de educação, várias outras coisas acabou sobrando também para o Brasil. Então nós vemos esse cenário de alguém ou de alguém, de pessoas, de uma população, de uma nação, que tudo acabou, não tem o que fazer, não tem nem como morrer, porque você precisa continuar, você precisa seguir. Então, no final do poema tem esse último suspiro, assim, vamos lá, marcha, José, né? Segue em frente, porque, enfim, se tivesse uma continuação, como poderia ser a continuação desse poema? O que vocês acham? Vamos ler, então, o segundo poema do Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do Mundo, que foi originalmente publicado em 1940 no livro Sentimento do Mundo. Vocês estão percebendo esse tempo, né? Então era um tempo difícil e que as artes, sempre nesses momentos difíceis, é o momento que tem mais o boom, assim, né? Que tem mais escritos, tem mais músicas, tem mais produções artísticas, porque é a forma de publicizar, de ter também um momento que tu vai dar voz, porque nesses momentos há sempre muita repressão, então não tem espaço para falar livremente. E então os artistas, os intelectuais dessas épocas, eles sempre acabam veiculando o que eles estão sentindo, o que eles estão vendo, o que eles estão passando. E a importância desses poemas é que a gente consegue ter uma noção, então, de como estava o quadro daquela época. Vamos ver agora o Sentimento do Mundo. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. Mas estou cheio de escravos, minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto. Morto meu desejo, morto o pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoes. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desafiando a recordação do cineiro, da viúva e da microscopista que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer, mais noite que a noite. Então, o Sentimento do Mundo, ele até é um poema assim forte, né, pesado. O que vocês acharam? Porque eu acho um poema assim bem forte, que se você recorta só os 2 primeiros trechos, ele é lindo. Olha só, tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. Que esse sentimento ele poderia ter uma imagem de coisas bonitas, coisas belas, coisas, enfim, todas as coisas maravilhosas que vocês podem pensar. Mas vem o mas, literalmente. Mas estou cheio de escravos, minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado, não terá mais nada, né? Eu mesmo estarei morto, morto o meu desejo, morto o pântano sem acordes. Não literalmente morto, mas morto aquilo que poderia dar vida, aquilo que poderia alegrar, aquilo que seria bom, que a gente poderia pensar quando a gente pensa em tenho em mim todos os sentimentos do mundo, tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas não, a gente vai vendo que as coisas não estavam boas, as coisas estavam bem pelo contrário, as coisas estavam ruins, as coisas estavam assim, difíceis. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desafiando a recordação do cineiro, da viúva, da microscopista que habitavam a barraca e não foram encontrados. Ao amanhecer, esse amanhecer, mais noite que a noite. Esse amanhecer, que é quando o sol, né, tá surgindo, mas que não vai trazer luz, ele vai trazer escuridão, porque é isso que dá a ideia da noite, escuridão. Então tem essa oposição também, que marca um momento difícil. E a gente entende que 1940 era um período difícil também, né, em nível mundial, nacional e em todos os níveis. Foi um período assim bem difícil que o Brasil estava passando também com os governos, e os poetas, enfim, eles falavam sobre isso. E o Carlos Drummond de Andrade, ele sempre trouxe muitas metáforas, muitos jogos de palavras, muitas imagens para
para esses poemas dele, que é o que a gente tem aqui em Sentimento do Mundo, que a gente tinha lá em José também, que ele traz essas coisas de uma forma que é simples também. Que é simples porque a gente consegue entender o que ele está dizendo, não tem grandes dificuldades no vocabulário, mas a gente precisa ter esse conhecimento assim, um pouquinho mais social, de entender o que estava acontecendo naquela época para poder dar a visão melhor, para poder assim, quase focar, porque senão a gente não conseguiria entender. Então vamos conhecer, esse aqui é o Carlos Drummond de Andrade. Aqui eu trago uma breve biografia dele, que nasceu em Itabira, Minas Gerais, no dia 31 de outubro de 1902, autor de obras literárias de vários gêneros, conto, crônica, história infantil e poesia. A poesia foi o que consagrou ele, é o que tem feito ele ser assim, reconhecido cada vez mais como um grande poeta brasileiro. É considerado um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Integrou a segunda geração modernista, o modernismo aqui no Brasil, a gente vai ter uma aula sobre isso. Ele foi muito importante para o meio cultural, o artístico-cultural que nós temos hoje em dia, inclusive, porque influenciou muito. E ele fez parte, então, dessa segunda geração, que abraçou as influências dos poetas anteriores e se focou largamente nos problemas sociopolíticos do país e do mundo. Desigualdades, guerras, ditaduras, surgimentos da bomba atômica. Drummond morreu no Rio de Janeiro, dia 17 de agosto de 87, na sequência de um infarto do miocárdio, deixando um vasto legado literário. E esse vasto legado literário é enorme e ele influenciou muito também depois o que nós vamos conhecer como tropicalismo, que nós vamos ter uma aula também, então sim, acompanhem tudo, porque a gente vai ter aulas sobre modernismo, sobre a tropicália, o tropicalismo, e vocês vão entender essas relações, mas vocês estão percebendo coisas agora, estão sabendo coisas sobre a história do Brasil que influencia nosso modo de ser, porque isso é a cultura, né? Que é a cultura que faz a gente ser quem nós somos e vai explicando também os nossos hábitos, os nossos costumes. Então, fica super a dica aí, conheçam, leiam Carlos Drummond de Andrade. O que o Brasil vivia na época do poema? Em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, o Brasil também tinha entrado num regime ditatorial, o Estado Novo de Getúlio Vargas. O clima era de medo, repressão política, incerteza perante o futuro. O espírito da época transparece conferindo preocupações políticas ao poema e expressando as inquietações cotidianas do povo brasileiro. Também as condições de trabalho precárias, a modernização das indústrias e a necessidade de migrar para as metrópoles tornavam a vida do brasileiro comum numa luta constante. E agora, José? Então, a gente vai entendendo que o que estava acontecendo naquela época também tem uma relação com o José, né? Que ele saiu do seu lugar, ele saiu de onde ele estava para ir para onde? Provavelmente para a metrópole, para conseguir um emprego melhor. E ele quis voltar e já não tinha mais como voltar. Então a gente vai percebendo assim, fazendo essas ligações. E eu quero saber o que vocês acham, que interpretações vocês têm desses poemas com a situação política daquela época mundial. Como é que o país de vocês estava naquela época? Também foi influenciado na cultura, na literatura, nas artes? O que aconteceu? Ou vocês assim, não sei, não faço ideia. Isso também é importante a gente saber, porque enfim, são conhecimentos que a gente vai trocando. Então, vamos prestar atenção na reflexão linguística. Aqui nós temos o trecho do E Agora José, né, do José. Conjunção C, a gente percebe acompanhando todos os verbos que estão aqui no modo subjuntivo, que é qual, tempo, passado. São as hipóteses que estão sendo feitas no passado, que são o verbo gritar, gemer, tocar, dormir, cansar e morrer. Então a gente percebe aqui também no sentimento do mundo, quando me levantar, o céu estará morto e saqueado, quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, que nós temos a conjunção quando acompanhando os verbos no futuro do subjuntivo. E aqui nós temos estará e ficarei. Estão acompanhando, né, essa construção sintática do futuro do subjuntivo, que o estará e o ficarei estão no modo indicativo no futuro do presente. Então nós dizemos levantar e o passar sendo utilizados aqui. Essa é uma combinação muito comum
da que a gente faz na língua, no nosso dia a dia, nos textos, que é a gente usar os dois modos juntos. Então vocês veem que, se vocês não tinham prestado ainda atenção, que, olha só os tempos que são utilizados. Sim, são esses tempos. Presente do subjuntivo e presente do indicativo. Então, modo subjuntivo, expressa sentimento, desejo, hipótese, probabilidade ou incerteza. E aqui nós temos a formação do subjuntivo no presente. A conjunção tradicionalmente usada é a que, e nós temos o final. Então, o que acontece? Quando nós temos verbos terminados em ar no presente do subjuntivo, vai mudar para e. Então, vai ser a vogal e que vai estar marcando essas terminações. Nós temos o grite como exemplo, né, utilizando os verbos que nós vimos ali no poema. Grite, grites, grite, gritemos, gritem. Se nós temos o verbo gemer, o verbo regular gemer, verbos regulares terminados em er, eles vão cair e vão mudar para a. Então, é o processo contrário dos verbos terminados em ar. Gema, gemas, gema, gemamos, gemam. O ir, o verbo dormir, que está sendo utilizado ali no poema, ele é irregular, o verbo dormir. Mas eu trago aqui para vocês perceberem, porque o processo, apesar dele ser irregular, é o mesmo que o er. Vai mudar para a, vai sair esse ir e vai vir o ar. E isso vai acontecer para todos os verbos regulares terminados em ir. Durma, durmas, durma, durmamos, durmam. Então, aqui nós temos as terminações da formação do subjuntivo no presente. Então, formação do subjuntivo no passado. A gente tem a conjunção se e nós temos as pessoas de sempre. Então, nós vamos continuar com os verbos que aparecem ali no poema. Gritar, o que acontece? Nós tiramos o R e vem o C. Gritasse, gritasses, gritasse, gritássemos, gritassem. Atenção que tem acento agudo no A, para todos os verbos terminados em A. Er, gemer. Gemesse, 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 geméssemos, gemessem. Atenção, verbos terminados em er, acento circunflexo. Ir, dormir. Dormisse, dormisses, dormisse, dormíssemos, dormissem. Atenção, acento agudo no i. Então, nós vemos que essa é a formação para fazer o subjuntivo no passado. No futuro, conjunção quando, pessoas que nós já conhecemos. Como fica? É a mesma forma do infinitivo com as terminações. Então, nós temos gritar, gritares, gritar, gritarmos, gritarem. Gemer, gemeres, gemer, gemermos, gemerem. Ir, dormir, dormir, dormires, dormir, dormirmos, dormirem. Então, nós temos essa formação. Todos os verbos no futuro, eles vão seguir isso, a não ser os irregulares, que daí tem que saber a parte, mas isso vocês têm no material complementar para conferirem. Lembrando que é sempre importante que vocês tentem conjugar, quando vocês forem fazer as atividades, conjugar sem consultar nada, porque nem sempre vocês vão conseguir consultar. É importante saber os verbos irregulares, porque nem sempre a lógica vai ajudar, mas os regulares, se você sabe conjugar vocês vão saber conjugar todos os outros verbos regulares. Então, por isso, é muito importante que vocês pratiquem sem consulta, porque quando vocês estiverem falando na vida real com alguém, ou terem que escrever sem poder consultar, vocês podem ficar aquele pânico. Então, procurem sempre, agora, nesse momento de estudo, fazer sozinhos e depois vocês podem conferir as respostas, mas no primeiro momento fazer sozinhos, ok? Então, um pedido para vocês é que vocês compartilhem escritores que tenham feito muito sucesso, vamos pensar, reconhecimento, tenho muito reconhecimento no país de origem de vocês, na literatura, que tem influenciado, assim, quem vocês conhecem, quem vocês já leram, o que vocês sabem. Compartilhem aí nomes, poemas, enfim, se são contos, compartilhem pra gente formar aí uma grande cadeia de vários escritores, né, mundialmente aqui. Vamos fazer uma rede. Se você vem aí da Venezuela, da Argentina, do Uruguai, da Síria, enfim, compartilha os escritores para a gente conhecer e saber o que foi escrito, o que é escrito aí no país de origem de vocês. E vamos continuar estudando no material complementar, ok? Então, bons estudos, até mais!